Você já olhou para alguma criança, seja seu filho ou de outra pessoa, e pensou, tem alguma coisa errada com ele ou com ela? Esse alguma coisa errada pode ser literalmente qualquer coisa, desde comportamental até sentimental, ou até mesmo se relaciona com o desenvolvimento da criança. Tanto em situações onde existe o diagnóstico ou em situações isoladas comportamentais, o profissional que é acionado para ajudar a resolver esse tipo de problema é o psicólogo infantil. Mas quando realmente é necessária essa intervenção? Nossa convidada de hoje veio esclarecer essa e outras dúvidas sobre o assunto. E nosso papo de hoje vai ser com a psicóloga infantil Ana Carolina. Bem-vinda, Ana Carolina, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Obrigada, Michele, pelo convite. Imagina, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Meu nome é Ana Carolina Zindulis, eu sou psicóloga e atualmente eu atendo apenas crianças, né? Me especializei na psicologia infantil, atendo crianças de 3 até adolescentes de 16, 17 anos. Eu sou mãe também, sou mãe de uma menininha de 1 aninho e gosto muito, sempre gostei muito de trabalhar com crianças. Então, por isso que eu me foquei no atendimento clínico com crianças. Obrigada, então, por falar sobre você. E aí eu já tenho a primeira pergunta que eu quero fazer. Você falou que tem uma bebê de 1 ano, então já é bem pertinente a isso também. Eu queria saber se existe alguma relação entre aquilo que a gente sente, a mãe sente durante a gestação, e o bebê, e aquilo que talvez afete psicologicamente o bebê. Como é que é isso aí? Tem sim. O nosso organismo, né, é uma máquina perfeita feita por Deus. Tudo é interligado. É normal, é comum, né, já é sabido que durante a gestação existe a ação de vários hormônios aí no corpo da mulher. E esses hormônios nos ajudam a gerar algumas emoções, junto com os neurotransmissores, a intensificar algumas emoções que a gente tem. É um ciclo. O que a gente vivencia e aquilo que o corpo sente. Então, tudo isso acaba ficando bem intensificado durante a gestação, né? As nossas emoções afetam o nosso organismo, assim como o que a gente passa, né, no nosso organismo afeta as nossas reações. E também tem a questão do desejo, né, de todo o contexto, de toda a vivência que a mulher está passando naquele momento de gestação, se é uma gestação desejada, uma gestação esperada, ou se foi inesperado, como é que foi esse inesperado, né? Então, tudo isso afeta, sim, o organismo da mulher e, consequentemente, passa para o bebê, em hormônios e em sensações que ele vai sentindo. Só que ele ainda não sabe nomear tudo isso, né? O bebê está em formação, então ele não dá nome aos bois, ele só sente no organismo dele também algumas coisas que, ao nascer, ele vai se desenvolvendo e vai interpretando isso, né? Então, quem dá sentido para todas essas emoções e sensações que o bebê sente, tanto dentro da barriga quanto fora, são os pais. Então, assim, tem muito a ver, tem a questão, né, orgânica, mas também tem a questão de como a mãe vivencia tudo isso, né? Toda essa mudança no corpo dela, toda essa influência, né, do meio, do ambiente e como que ela vai também interagir com o bebê depois que ele nascer. Porque tudo aquilo que o bebê sentiu, depois a mãe vai nomear, né? A mãe, o pai, enfim, a família, o contexto dele. Ele vai dando sentido a tudo isso. Então, sim, tem influência, tanto questão orgânica quanto questão emocional, tanto do desejo, né, dessa mãe. Às vezes, assim, a mãe passa por alguma situação traumática na gestação, que gerou sensações, e depois ela fica tentando compensar isso de alguma forma, tenta super proteger esse bebê, tenta colocar ele numa bolinha e não deixar ele sofrer frustrações, que também vão influenciar mais para frente, né? Porque todo ser humano precisa passar por algumas frustrações. Então, tem muita influência a questão vivenciada no útero, mas também tem muita interferência do que ele vai vivenciar depois que ele nasceu. Por isso, é bem importante a mãe estar ciente disso e também já ir trabalhando. Ah, não, eu sofri um trauma, né? Aconteceu comigo um trauma na gestação, aí um acidente, ou enfim, algum sentimento de rejeição que ela teve, e depois como que ela vai
transformar isso depois que o bebê nascer, né? Não sei se eu consegui ser clara, assim, mas é Sim, algo bem complexo mesmo, sabe? sim. Na verdade, até já surgiu uma outra pergunta aqui para te fazer, que nem estava na nossa listinha, mas Uhum. por que que eu fiz essa pergunta? Né? Primeiro eu vou explicar, né? Durante a minha primeira gestação, que foi a gestação da minha filha mais velha, da Tina, o pessoal aqui do canal já sabe, eu tive vários momentos em que eu tinha muito medo de perdê-la. Na verdade, acho que durante a gestação toda, porque eu tinha passado por um aborto recente, né? Não tão juntinho, mas eu já tinha tido um aborto e eu tinha muito medo de perder. E eu sempre tive essa característica, assim, até o final da gestação, eu tive, assim, medo que tinha dentro de mim o tempo todo. E depois que ela nasceu, acho que não no comecinho, assim, muito recém-nascida, porque a gente não sabe identificar isso logo no começo. Mas depois que ela foi crescendo, a gente foi notando no traço da personalidade dela, na maneira como ela se comportava quando eu ficava longe dela, na dificuldade em ela talvez aceitar ir para a escola, todas essas coisas, essa característica que eu acredito, né, baseado em tudo aquilo que eu já li e que agora eu queria que você me respondesse se é verdade, que todas essas coisas, assim, esse medo que eu tive passou para ela e ela tem essa dificuldade muito grande em se desvencilhar, em talvez aceitar uma mudança. Isso procede, isso é verdade? Sim, sim, tem a ver sim, porque assim, todo esse seu medo, ele acabou refletindo na forma como você criou ela, né? E o bebê, ele é uma esponjinha, ele sente tudo. Ele só não sabe falar ainda, mas ele absorve, o sentido maior dele são as sensações, né? Mas ele absorve tudo isso. Então, assim, ele absorve, não sabe nomear, ele só sente. Então, é natural que essa insegurança que você teve, né, durante a gestação, seja repassada também depois que a sua filha nasceu e ela demonstre, né, através dos medos. Então é bem comum, sim. Então assim, é importante a gente identificar isso, né, esses sentimentos que a gente teve, que a gente vivenciou na gestação, trabalhar eles para a gente depois que a criança nascer não compensar. Ah, eu tive muito medo de perder. Então agora eu vou super proteger porque eu continuo com medo de perder, né? Porque o filho é isso, né? Ser mãe é vivenciar culpa e medo o tempo todo, né? É só a gente tentar trabalhar isso na gente para não repassar para a criança, porque a gente acaba repassando com tudo que a gente faz, com as nossas atitudes, com a nossa superproteção, e tem coisas que a criança precisa passar por ela mesma para separar o que é seu e o que é da criança. Isso é difícil, hein? Nossa. É, Muito. E assim, quando a gente vê, né, todas essas situações às vezes que acontecem nas crianças, tanto a diferença de personalidade que elas têm, quanto a gente observa alguns comportamentos, algumas atitudes, enfim, alguns sentimentos que às vezes ela expressa e ela não sabe nomear, mas a gente percebe o que é. Dentro de tudo isso, quais seriam os motivos, por exemplo, para levar uma criança pequena no psicólogo infantil? eu sempre digo para os pais que, na verdade, assim, a criança, ela é um sintoma, ela que apresenta, né, na verdade, o sintoma de alguma coisa, alguma atitude, alguma dinâmica familiar que não está dando muito certo. Então, assim, você comentou a questão dos medos. Tem medos que eles são comuns em determinadas idades, né? Então, por exemplo, com 2 anos, a criança tem medo de se afastar dos pais. Então, é natural que, né, fique um pouco mais distante ou uma pessoa que não é tão familiar a ela, pegue ela no colo e se afaste, ela começa a chorar. A partir de 2 anos, tem medo de barulho alto, enfim, tem alguns medos que são comuns às faixas etárias. Mas também tem situações que o medo, na verdade, nem é da criança, é do próprio pai, da própria mãe. Então, assim, por exemplo, de água. É difícil uma criança ter medo de água. Normalmente as crianças gostam muito de água. Mas aí o pai, em vez de deixar a criança experimentar, vai com aquele receio, ah, não, ele vai ter medo, ele vai, né? Já está dizendo que ele vai ter medo, sendo que nem deixou experimentar. Então, a criança ela acaba sendo um sintoma de algo na família ou a característica de um dos pais que vem à tona. E muitas vezes, como o pai não sabe lidar com isso dele mesmo, ele acaba tendo dificuldade de lidar com isso na criança. Então, algum trauma vivenciado que a própria criança viu ou alguma situação que ela vivenciou com a família, que aí a família ainda está em crise, ainda não sabe lidar com aquilo, acaba tendo dificuldade de lidar com a criança também. Então, assim, eu atendo bastante crianças que têm dificuldades quando os pais se separam, que eles estão ainda, né, sabendo, aprendendo a lidar com isso e, consequentemente, não sabe como lidar com a criança. Muita demanda vem da escola, da questão de relacionamento. Ah, a criança ela é muito tímida, ela não consegue se relacionar com os amiguinhos, ou ela não consegue se separar do pai e da mãe, ou ela está com alguma dificuldade de aprendizado. Na verdade, a dificuldade de aprendizado vem
decorrente dessa ansiedade, desses medos, porque ela não consegue se soltar, ela não consegue, eu tô aqui para aprender, ela ainda está muito presa às relações familiares, né? Tem os traumas, tem a questão da insegurança na família, tem os medos que são decorrentes das idades, mas às vezes os pais não sabem lidar com isso e acaba intensificando, porque, de certa forma, tratou de forma que poderia ter sido diferente. Questões de aprendizado, questões de relacionamento na escola, enfim, toda aquela questão que os pais não conseguem lidar, estão tendo dificuldade, normalmente eles procuram um psicólogo. A própria escola identifica, está tendo dificuldade, né? Identifica, e aí encaminha, direciona para um psicólogo. Depende muito da faixa etária, que são motivos mais comuns, né? Já surgiu até uma outra perguntinha aqui que eu queria fazer para você. Você comentou a respeito de que muitas vezes nós pais projetamos, né, o medo, por exemplo, na criança, naquela faixa etária que seria normal, e a gente acaba intensificando isso. Por exemplo, né, você citou a questão de que a partir dos 2 anos, se eu entendi bem, é normal a criança começar a ter medo de barulho alto. A minha filha, por exemplo, sempre teve muito medo, né? Ela era daquele nível assim que ela ouvia, ela tampava o ouvido e ela fechava o olho e ficava assim muito, muito assustada. E a gente muitas vezes vê esse tipo de comportamento em crianças que têm algum diagnóstico referente a autismo ou alguma outra coisa. Então, quando é razoável a atitude da criança, a gente não dá tanta bola. Ou, não, ele tá com medo, mas depois passa. Quando é uma coisa assim muito mais intensa, se alguém de fora, né, que não convive com a criança o tempo todo vê, ela geralmente tem a tendência de falar assim, nossa, mas será que não é alguma coisa, né? Uhum. E eu acabei passando por isso algumas vezes, principalmente com relação à Tina, que tinha isso muito florado nessa época dos 2 anos, 3 anos mais ou menos, e agora só que começou a diminuir essa questão do medo. Acho que talvez até pela forma como eu comecei a trabalhar com ela. E aí vem a dúvida, né? Quando as pessoas de fora olham e talvez fazem esses comentários, a gente começa a reparar certas coisas e até mesmo certos motivos iguais a esses que você comentou. Que hora que é que a gente fala assim, não, realmente tá fora do normal, eu preciso levar no psicólogo? Então, eu acho que a gente tem que confiar na intuição materna, né? Tem muita pressão externa. Quando a gente é mãe, se dá chupeta é porque dá chupeta. Se não dá chupeta é porque não dá chupeta. Se dá mamadeira é porque dá, né? Se mama com fórmula. Então, assim, a gente é julgado o tempo todo. Mas a gente tem a intuição também. A gente sente, não, eu vou fazer aquilo porque aquilo é o melhor para o meu filho. Então, assim, tem essa questão do sentir. Não, realmente eu acho que está fora do controle. Então, procura um profissional, né? Tem muitos profissionais, eu faço esse trabalho também, eu não atendo somente a criança, né? Atendo sim, né? Eu foco, mas assim, às vezes o pai quer só um aconselhamento. Fala assim, tá tendo essa situação, aconteceu, o que eu faço? Se é uma questão pontual. Aí a gente orienta, fala, se a gente fazer dessa forma, talvez pode gerar um outro comportamento, enfim, a gente dá essa orientação. Se resolver, ótimo. Se não, aí o pai, a mãe, enfim, resolve trazer a criança para um acompanhamento mais aprofundado, né? Mas, assim, consulte, né? Se aquilo realmente está mexendo com você, pesquisa, consulte. Hoje a gente tem muita informação, também tem todo tipo de informação na internet, mas busca uma informação, uma fonte mais confiável, assim, um site que tenha informações mais, não de senso comum, né, mais científicas mesmo, mais basadas em comportamentos, e se você sentir, não, realmente é algo que eu não estou sabendo lidar, não chega a ser um diagnóstico, porque assim, dar um diagnóstico de autismo, por exemplo, não é uma característica, né, tem que ser uma série de características que a criança apresenta para dar um diagnóstico, né, porque tem muito medo de barulho que é autista, ou porque não olha nos olhos, mas não é só olhar nos olhos, tem uma série, né, de comportamentos. Então, mas se aquilo está te gerando dúvida, está te gerando desconforto, vai atrás. Não fica com a dúvida, porque assim, criança, ela muda e ela se desenvolve muito rápido. Então, às vezes, se a gente perde aquele time, pode trazer consequências futuras piores ou melhorar. Não, isso é coisa de criança, vai passar. Mas você está sentindo, poxa, mas, né, não está passando, né? Às vezes a gente perde time, né? E às vezes pode acontecer. Isso acontece muito, tá, Michelle? Muito mesmo. Infelizmente, nós mesmos, às vezes, passamos por situações na nossa infância que a gente fala, se tivesse sido tratado naquela hora, pode ser que não tivesse desenvolvido outras coisas, né? É muito questão do feeling e da intuição.
né? A gente não pode ouvir tudo também, mas a gente tem que fazer um filtrinho e se aquilo estiver realmente incomodando, vai atrás de um profissional para um aconselhamento, né? Para uma orientação, porque cada filho é um filho, cada filho tem um ritmo de desenvolvimento, cada criança tem um ritmo de desenvolvimento. Então, assim, a gente tem que tomar como base, mas não dá para comparar muito. A gente tem que sentir aquilo do nosso filho. E eu acho que também, até fazendo um parênteses aqui, isso que a gente está fazendo aqui hoje já é uma forma de divulgar informação, né? Com Então, certeza. todas as vezes que a gente, aqui no canal, né, eu já fiz isso várias vezes, e todas as vezes que a gente traz algum profissional aqui para falar e para responder perguntas sobre algum determinado tema, é sempre no intuito de ajudar aquele pai, aquela mãe que talvez já esteja passando por alguma coisa e talvez esteja pesquisando para ver, tipo, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Então, já estão aí algumas respostas para você que está procurando sobre o assunto e vamos continuar. E aí eu já queria perguntar, então, na hora que a gente percebeu, falou, ó, já agora eu realmente estou achando que está na hora e eu vou levar num profissional. Eu posso levar uma criança pequena a qualquer profissional? Ou tem que ser especificamente um psicólogo infantil? Assim como a medicina, não exatamente da mesma proporção, mas assim, como tem o clínico geral, tem o pediatra, tem o oftalmo, tem as suas direções. Tem psicólogos que atendem tanto criança quanto adultos, mas normalmente o psicólogo ele já se identifica melhor com criança ou com adulto, ou ele sabe lidar mais, ele tem mais experiência ou com criança ou com adulto, ele prefere. Não precisa exclusivamente atender criança, mas tem que atender esse público. Tem psicólogos que atendem adolescente e adulto, por exemplo, ou só adulto, ou só adolescente. Então, cada profissional também tem as suas preferências e as suas facilidades, né, em lidar com algum público, e aí eles mesmos acabam falando quando você vai atrás. O ideal seria, né, que atende criança, ser o foco. Mas, às vezes, um profissional que atende adulto também atende muito bem a criança também, né? Então, é muito de profissional para profissional. Assim, e, na verdade, como eu falei, o atendimento com criança não é atendimento com a criança, é o atendimento com a família. Então, os pais têm que se sentir confortáveis, né, com aquele profissional. Eu, por exemplo, eu atendo primeiro a família, identifico qual é a necessidade da família, entendo um pouquinho o histórico da criança, né? O contexto que essa criança está inserido, para depois eu marcar com a criança. Então, assim, como os pais normalmente são os primeiros a ter o contato com o profissional, você tem que sentir essa segurança. Vai dar empatia, né? Se fechou, se não fechou, se você se sentiu confortável, porque o profissional psicólogo que atende criança, ele vai ter esse contato frequente com os pais. Então, os pais precisam estar confiantes e acreditar, ter a credibilidade daquele profissional. Né? Até para saber, assim, você falou, depende muito do profissional, né? Se ele atende, se ele tem familiaridade, talvez habilidade para trabalhar com criança ou não. Existem coisas mais específicas que um psicólogo infantil precisa fazer para conseguir conquistar a criança e trabalhar com ela? Talvez, lógico, numa terapia com adulto não seria necessário? Sim, não que na terapia com adulto não seria necessário, mas é que a criança é bem variável, sabe? Que de 3 anos, no segundo atendimento já está super familiarizado com o ambiente, já entendeu ali qual é o espaço dela, e tem criança que com 9 anos tem uma dificuldade maior. É muito individual, assim, é muito de cada criança com o profissional. Assim como tem adolescente. Acho que, no meu ponto de vista, o adolescente ainda é um pouco mais difícil de conquistar, assim, né? Do que a criança. A criança, ela é muito sincera, ela é muito... Se ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta. Ela bem não esconde nada. Já o adolescente já tem esses receios, principalmente, eu tô vindo porque o pai me trouxe, eu não queria estar aqui, então tem essa resistência maior. Assim como o adulto também, quando começa a trabalhar algumas questões, apresenta uma certa resistência, e se ele não tem a liberdade com o profissional, não tem um vínculo formado com o profissional, isso também dificulta bastante. Mas, assim, é muito de criança para criança e de profissional para profissional. Tem que fechar a empatia. Eu, hoje, nunca tive dificuldade, porque, como eu falei, criança é muito sincera, muito espontâneo, se ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta. Então, todas as crianças que eu atendo hoje sempre falam que gostam muito, pedem para vir. Aí, quando a gente começa a ser um pouco mais firme em algumas intervenções, pode ser que a criança mais para frente comece não quero mais ir, porque ela está sendo firme, talvez a criança tenha essa dificuldade de seguir regras, por exemplo, e aí quando você é um pouco mais firme, quando você insiste um pouco mais nas regras, porque é uma dificuldade que ela tem, ela apresenta essa resistência, assim como o adulto, quando a gente começa também a trabalhar questões que mexem muito internamente, o adulto começa meio que se escorregar, então não é diferente, só que as formas, né, as maneiras que isso é
é feito é característico de cada idade, mas é importante ter essa empatia independente da faixa etária, independente do profissional, tem que fechar, né? A gente chama, na linha que eu sigo, de transferência e contra-transferência, né? O profissional tem que se sentir à vontade com aquela pessoa e a pessoa tem que se sentir à vontade com o profissional. Eu queria saber também como que funciona a ajuda que o psicólogo infantil pode dar na educação da criança. Às vezes o pai procura, né, meu filho não obedece, ou coisas nesse sentido, que são muito mais voltadas para a parte educacional. E o psicólogo infantil consegue ajudar os pais nesse ponto? Como eu comentei anteriormente, assim, pode ser que a gente encontre dificuldades numa criança que ela tem dificuldades em seguir regras, né, ou orientações que os adultos passam para ela. Normalmente eu escuto os pais, em determinado momento eu vou até a escola, eu escuto a escola também, para ver se coincide, ou se é um comportamento que ele só tem em casa, ou se é um comportamento que ele só tem na escola. Então, eu normalmente faço essa visita na escola, porque eu tenho que entender o contexto todo da criança. E se fecha, não, ele tem dificuldades de seguir regras tanto em casa quanto na escola, então aí eu começo a fazer intervenções no próprio consultório, porque a gente tem que falar a mesma linguagem. A escola tem que falar uma linguagem, os pais têm que falar uma linguagem, e eu na clínica tenho que falar a mesma linguagem. Por isso que a gente tem que conversar o tempo todo, tem tanto pais quanto com a escola. No consultório clínico de psicologia, com crianças, a gente trabalha com lúdico, a gente trabalha com brincar, porque a forma como a criança conversa é brincando. Então, eu percebo essas dificuldades também no brincar e faço intervenções. Então, uma criança que tem dificuldade de seguir regras. Mas lembra que a regra do jogo era essa? Por que você quer mudar agora? Faço pontuações no consultório, na dinâmica com ele, para reforçar o comportamento ou para desfazer esse comportamento. E oriento os pais também. Pais, eu percebi que ele está tendo dificuldades. Então, em casa, a gente tem que ser mais firme na questão de regras, tem que obedecer, ou não tem. E na escola, a mesma coisa, professor, tu tem que ser um pouco mais firme. Se não seguir as regras, tem a punição, né? Então, aí a gente vai trabalhando dessa forma, identificando o comportamento e fazendo pontuações tanto na dinâmica do consultório, que é na dinâmica do brincado, lúdico, tanto na dinâmica escolar quanto na dinâmica familiar, para falar sempre a mesma língua. Normalmente, essa questão de desobediência a gente pede para fazer um combinado, se não atender, tem as consequências. Então, a gente tem que ter muita coerência, falar a mesma língua e ter coerência naquilo que a gente está falando. Se falou, se prometeu, tem que cumprir. E isso é tão difícil, né? Porque às vezes a gente fala coisas na hora da raiva ou na hora da situação e depois a gente sabe que a gente não vai cumprir, é uma dificuldade enorme. Eu sei porque eu passo isso com duas aqui, é bem complicado. É isso mesmo. A gente tem que respirar fundo na hora da raiva, né? Na verdade, assim, eu aconselho, assim, no momento, na hora da raiva, não falar nada. Deixa quieto, deixa passar tanta gente, né? Vai lá respirar, paz, quanto deixar a criança se acalmar, porque a gente acaba fazendo e falando coisas que não devia mesmo, né? Então, a gente tem que respirar fundo, ir lá buscar paciência, que se perdeu, né? E depois a gente voltar e conversar de cabeça fria. Bom, e eu queria meio que para finalizar, assim, que você deixasse um recado para os pais e mães que estão assistindo ao nosso vídeo, para tranquilizar, né? Que pudesse trazer para eles essa sensação de eu preciso mesmo, então confirmou com tudo aquilo que eu ouvi, ou não, eu não preciso, realmente eu percebi que não existe a necessidade de levar o meu filho ao psicólogo nesse momento, às vezes, principalmente se tratando de crianças bem pequenas ainda, a gente tem toda essa dúvida, esse receio de, é necessário, tem alguma coisa a mais, né, algum diagnóstico aí a mais, ou não tem, vamos esperar. O que a gente pode dizer para esses pais? Pais, como eu falei no início do vídeo, a gente vai ser julgado o tempo todo. Se faz, é porque faz. Se não faz, é porque não faz. Então, assim, o filho é seu. Quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, nasce também essa intuição. Faça aquilo que você sentir mais confortável em fazer pela educação do seu filho, naquele momento e dentro dos recursos que você tiver. Então, se algo está te incomodando, se algo está realmente, será que é, será que não é? Pesquise. Se aquela pesquisa não foi o suficiente, se mesmo assim você ainda está na dúvida, vá atrás de um profissional, busque uma orientação mais especializada, porque o profissional psicólogo, principalmente psicólogo, também outras áreas, o fono, o próprio médico que tem mais experiência com crianças, vai poder te dar uma orientação mais precisa, se é algo comum da idade, se é algo que está fugindo do controle. Então, vá atrás da informação,
pesquise, não tenha medo e fique tranquilo. Não existe educação perfeita. Existe o melhor que a gente pode fazer naquele momento dentro dos recursos que a gente tem. Busque informação, não fique só pelo que os outros falam com o senso comum. Se aquilo realmente te tocou, te sensibilizou, te trouxe uma dúvida, vai atrás da resposta. Não fique, isso vai passar, porque às vezes passa, mas depois piora, ou volta de outra forma. Então, assim, procure fazer o melhor para o seu filho no momento que aparece a demanda e não se prenda a julgamento dos outros, porque o filho é seu, depois as consequências é você que vai ter que colher. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer, psicóloga Ana, muito bom o papo aqui. A gente sempre gosta de trazer esses profissionais. Eu sei que tem bastante gente aqui no canal que acompanha a gente, que gosta quando a gente traz esse tipo de informação. Para mim é até importante, porque eu consigo sempre lembrar de alguma coisa, alguma experiência que eu passei com as meninas ou que eu tenho passado. E isso também me ajuda muito. Eu espero que ajude a você, pai, mãe, que está assistindo o vídeo. E também convidar aqui a Ana para poder assistir os nossos vídeos lá sempre no canal, já que você tem uma bebezinha pequena, vai ter muita informação útil para você. E já chamar, né? Você que está assistindo o vídeo agora, que gostou, deixe seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, faz isso agora. E ativa o sininho das notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que a gente traz para vocês aqui. E queria agradecer mais uma vez, Ana, muito obrigada mesmo. E quem sabe num próximo assunto a gente pode marcar de novo e vir conversar mais um pouco aqui, porque eu acho que vai ser bem interessante, bem legal. Com certeza, fico à disposição. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. É isso aí, pessoal. Um beijo. Tchau.